Escuteiro FM. Escutismo e cultura na sua rádio, às terças-feiras, depois das 14 horas. Escuteiro FM. Espaço da responsabilidade do Grupo 259 Escuteiros de Chaves. Muito boa tarde, estamos de regresso para mais uma rúbrica. Vamos na quarta edição deste nosso espaço dedicado ao escutismo e à cultura. Espaço este da inteira responsabilidade do Grupo 259 Escuteiros de Chaves. Como convidada desta semana temos a Sara Ribeiro, à qual desde já agradecemos pela disponibilidade para esta nossa entrevista de hoje. A AEP está a mudar, cresceu, consolidou-se, recuperou a notoriedade, enfim, ganhou um novo ânimo. Cabe agora a todos os escuteiros de Portugal participarem e agirem nesta evolução. A jangada já tem um rumo traçado, só falta a vossa força. Aqui podes encontrar muita informação sobre os escuteiros e depois, se gostares, teremos muito gosto em que te juntes a nós. Os nossos valores refletem-se na nossa lei que diz o seguinte: o escuteiro é verdadeiro e a sua palavra é sagrada. O escuteiro é leal. O escuteiro é prestável. O escuteiro é amigo de todos e irmão dos demais escuteiros. O escuteiro é cortês. O escuteiro é respeitador e protetor da natureza. O escuteiro é responsável e disciplinado. O escuteiro é alegre e sorri perante as dificuldades. O escuteiro é económico, sóbrio e respeitador dos bens dos outros. O escuteiro é íntegro nos pensamentos, palavras e ações. Também temos o nosso compromisso de honra, onde cada escuteiro promete cumprir os seus deveres para com a sua fé e a sua pátria, auxiliar o próximo em todas as circunstâncias e viver segundo a lei do escuteiro. Se queres ser escuteiro, contacta-nos. Olha, se calhar eu começaria por perguntar, como já tinhas referido há pouco que foste escuteira desde jovem, e pegando um bocadinho naquilo que estávamos a falar há pouco, como é que é começar desde jovem e depois até uma idade já avançada como adulto, um bocadinho para o público em geral, como é que é fazer parte de um movimento escutista? Pronto, antes de mais, muito obrigada pela vossa presença aqui. É para mim uma honra poder partilhar convosco aquilo que é ser escuteiro. Eu posso vos dizer que ingressei no escutismo, no CNE, no Corpo Nacional de Escutas, com 8 anos de idade, e percorri todos os patamares até à idade adulta, ou seja, fui lobita, fui exploradora, fui pioneira, fui caminheira e só não fiz o curso de dirigentes porque comecei a trabalhar muito jovem, com 21 anos de idade, tive que me deslocar de Chaves para o Porto e esses 6 anos em que eu estive no Porto estive um bocadinho afastada, ou seja, não participava muito nas atividades por questões laborais. O que é certo é que eu posso vos dizer que foi uma experiência muito positiva, quer a nível pessoal, quer depois a nível social, porque daí eu pude apreender várias lições. Em criança, todos nós sabemos que aquilo que mais importa é brincar. Eu estou a falar disto há muitos anos atrás, não é? Tenho 40 anos e pode-se perceber que quando eu ingressei nos escuteiros, as atividades sociais, as brincadeiras na altura não eram as mesmas que são hoje em dia. Hoje em dia as crianças vivem como se estivessem numa redoma de vidro, as suas distrações são os telemóveis, Playstations, as televisões e antigamente não. A brincadeira era uma brincadeira saudável e era uma brincadeira de partilha. Eu lembro-me do primeiro acampamento que fiz, que era tudo novo. Era o convívio com crianças da minha idade, era a novidade, a preparação que tínhamos para ir para os acampamentos, o facto de comprar o material
ir comprar a mochila era uma alegria, ir comprar um cantil era uma alegria, o saco-cama, a colchonete, ou seja, era tudo novidade. E depois essa novidade não era uma novidade de brincadeira isolada, como acontece nos dias de hoje. Hoje em dia as crianças agarram-se a uma tablet e brincam sozinhas. E as nossas brincadeiras eram em conjunto, o que nos obrigava a partilhar, que é aquilo que hoje em dia é muito invulgar, ou seja, as pessoas não estão habituadas a partilhar. É uma experiência positiva porque a nível educacional nós crescemos muito. Começamos desde muito jovens a não depender dos pais, porque para além das atividades em sede que nos obrigam a refletir sobre aquilo que é o escotismo, sobre aquilo que nós somos enquanto seres humanos, quais são os princípios que devem pautar a nossa vida, que é a solidariedade, a ajuda ao próximo, o convívio com a natureza. Pronto, tudo isso nos faz crescer. É por isso que eu vos digo que a minha permanência nos escoteiros, desde muito jovem até a idade adulta, trouxe-me muitas aprendizagens, fez-me crescer e fez-me ver que hoje em dia eu sou quem sou porque passei todas essas fases, por todos esses patamares. Eu acho que hoje em dia é muito difícil os pais colocarem os filhos nos escoteiros porque é mais confortável. É mais confortável que os filhos fiquem em casa, no sofá, nos joguinhos, do que terem que prepará-los para a vida. Preparar um filho para a vida não é tê-lo fechado em casa, é fazê-lo desde cedo, conviver, partilhar, aprender e descobrir as coisas simples da vida. O contacto com a natureza faz-nos ter uma paz de espírito muito grande. E hoje acho que hoje em dia isso não é apreciado. E eu pude apreciar as árvores a crescer, pude aprender a cozinhar. Eu lembro-me que nós em sede desde pequeninos era-nos feito pelos dirigentes uma ementa e depois nós em campo tínhamos que cozinhar. E não era cozinhar no fogão como hoje em dia, era ter que ir buscar a lenha, ter que a cortar, ter que conseguir acender a lareira, o lume, não é? Que era uma alegria muito grande para nós, acender o lume, só o podíamos fazer em campo. E todos esses momentos de partilha, de em grupo, ir procurar a lenha, carregar a lenha, acender o lume, barrar a panela com um sabão por fora, para poder pôr no lume e depois ser fácil de lavar. E depois aprender a cozinhar, nem que o arroz saísse da panela, porque a quantidade de água era menor àquilo que se colocava, ou seja, tudo isso faz de nós crianças diferentes. Obviamente que com a idade as exigências vão sendo diferentes, não é? E eu acho que é uma boa experiência. Aconselho a todos os pais a inscreverem os filhos nos escoteiros, quer católicos, quer não católicos, abertos a qualquer tipo de religião, porque o que interessa é o princípio, e o princípio é muito bom, é muito saudável e faz com que as crianças no futuro sejam adultos muito mais preparados para as adversidades da vida e ajudam-nos a defender. Por isso, eu pessoalmente posso falar da experiência que passei, não é? Eu fiz parte de um grupo de escoteiros católicos do CNE, desde os 8 anos de idade até aos 38. Só não fui dirigente porque não fiz o curso, mas depois, já de adulta, fui convidada para ingressar a fraternidade no Nalvres, que depois, por circunstâncias da minha vida pessoal e por uma decisão, fui esquecida. Foi uma situação que me magoou imenso, o facto de não poder continuar num grupo de escotismo ao qual eu pertenci durante quase uma vida inteira, não é? Há pessoas que não duram 30 anos. Eu tive 30 anos de escotismo e no fim vi que tudo aquilo que me incutiram às vezes não passou de uma mentira. Porque na altura em que eu mais precisava dos meus irmãos escutas foi a altura em que eu percebi que nem tudo aquilo que eu
aprendi e me ensinaram, depois se coloca em prática. É por isso que eu digo que, independentemente da religião, as pessoas devem ingressar em movimentos, em associações que permitam um bom desenvolvimento pessoal, que permitam que todos os jovens tenham oportunidade de ingressar nesses mesmos grupos e que os façam crescer e ter uma visão da vida completamente diferente daquilo que se tem hoje em dia. Perguntaram-me se o escotismo é uma boa opção. Sem dúvida que é. Uma pessoa aprende a não tomar decisões sozinhos, não é? Porque em casa, sozinhos com os pais, a nossa decisão é lei. Em grupo não. Em grupo nós temos que ouvir as diversas opiniões e decidir aquilo que se vai fazer. Em grupo nós aprendemos a ser unidos, não é? E aprendemos que a vida sozinhos não faz sentido, não é? A vida só faz sentido se partilhada. E isso aprende-se no escotismo. No escotismo aprende-se também a viver sem alçada dos pais. E isso prepara-nos muito para o futuro. No escotismo aprendemos o quão é importante o contacto com a natureza. Ou seja, existem muitos bens na vida que não são materiais. As coisas mais simples da vida são aquelas que nos fazem mais felizes. Porque tomar banho no meio do monte com uma mangueira é completamente de tomar banho em casa, numa casa de banho com a aguinha quente. Ou seja, todas essas diferenças que só são vividas fora de casa fazem de nós pessoas diferentes e mais ricas, porque aprendemos, de certa forma, a dar mais valor àquilo que temos. Não é? No fundo, pode-se dizer que o escotismo, seja ele de que associação for, é um complemento à educação. Sem dúvida alguma. Eu iniciei a entrevista em dizer que a minha permanência no escotismo durante 30 anos foi, sem qualquer sombra de dúvida, uma mais-valia para o meu desenvolvimento pessoal e depois até profissional, porque nós ficamos adultos mais desenrascados, não é? Se não tivesse sido a minha experiência vivida no escotismo, eu saí de casa com 21 anos de idade para uma grande cidade, para um grande hospital, e não tive dificuldade em me adaptar, nem tive dificuldade em conhecer novas pessoas e conviver com elas, fruto da experiência que eu vivi no escotismo, porque é o que eu digo, eu desde os meus 8 anos de idade que aprendi a estar em grupo, aprendi a desenrascar-me. Eu, com 8 aninhos, e quem diz eu, diz todos os meus colegas, deixem passar a expressão, não é? Porque eram os coleguinhas do grupo, se queríamos comer, tínhamos que o fazer. Não tínhamos nem a mãe, nem o pai, nem a avó, nem a tia, nem os primos para fazer. Por isso, saísse bem, saísse mal, nós tínhamos que aprender, não é? E aquilo que nós vemos hoje em dia é que há muitas meninas que saem de casa para ir para a faculdade e levam a comidinha feita dos taparoés pela mãe porque não sabem estrelar um ovo, não é? E nós, não, todas estas experiências vividas na idade jovem, criança jovem, ajudam-nos a sermos adultos mais autónomos e mais resistentes às adversidades da vida e àquilo que a sociedade impõe. Por isso é que eu digo que, efetivamente, foi um grande complemento à educação. Aproveitava para fazer a mesma pergunta que se tem feito nas anteriores entrevistas aos entrevistados. Se conseguirias, sem estar a estender muito, explicar a diferença entre um grupo da AEP e o agrupamento do CNE? Para mim essa é uma questão muito delicada, não é? Porque vocês sabem que eu estive ligada a um grupo exclusivamente católico, ou seja, só ingressa o escotismo no CNE quem for católico. Hoje em dia, com 40 anos, eu consigo ter uma visão completamente diferente daquela que tinha quando ingressei no escotismo. E posso-vos dizer que na minha altura existia, no mesmo sítio, no Forte São Francisco, a sede do CNE e a sede dos AEP. O que é que me fez ingressar no CNE? Efetivamente, a educação. Provenho de uma família católica, eu própria sou católica
E isso fez com que, na altura, a minha mãe, que decidia por mim, me inscrevesse nos CNE. Acredito que se a minha mãe me tivesse inscrito no AEP, eu teria sido feliz na mesma e teria vivido exatamente da mesma forma o escotismo, porque o princípio está lá, que é uma vida mais saudável, uma vida de partilha, uma vida de ajuda ao próximo, uma vida de ajuda a nós mesmos a conhecer e a conhecer também as nossas capacidades e os nossos limites. Por isso é aquilo que eu digo, eu fui escoteira no CNE, porque a minha mãe me inscreveu no CNE. Se a minha mãe me tivesse inscrito no AEP, eu acredito que a experiência seria da mesma forma positiva, porque o princípio dos dois grupos está lá. E depois daquilo que me aconteceu e daquilo que eu vivi, posso até dizer que se calhar hoje em dia, se não tivesse sido a minha mãe a escolher por mim e tivesse sido eu a escolher, eu escolheria uma associação não católica. Teria escolhido uma associação de fé, porque todos somos filhos de Deus. E se efetivamente eu tivesse feito essa escolha no passado, hoje eu ainda poderia continuar a ser a escoteira, coisa que atualmente eu não sou, porque tomei uma decisão que não vai de encontro às leis da Igreja. Quem passou pelo escotismo e quem vive o escotismo, há uma frase que toda a gente sabe. Uma vez escoteiro, escoteiro para sempre. Pronto, sentes isso? Sinto. Independentemente de ser aceito no grupo ou não, eu sinto-me sempre escoteira. Uma vez escoteiro, escoteiro para sempre. O princípio está cá, os valores também, a aprendizagem também, e por isso não é o impedimento de um grupo que me faz deixar de ser a pessoa que eu sou. E se calhar esse impedimento por parte dessas pessoas, a minha não continuidade no escotismo, faz em mim uma pessoa ainda melhor. Foi aquilo que eu disse. A minha passagem nos escoteiros e no CNE foi uma excelente experiência, fui muito feliz, aprendi muito e depois este desfecho final fez-me ter a certeza que efetivamente eu aprendi mais do que aquilo que eles estavam à espera. Eu vivi o escotismo, como é que eu posso dizer, eu vivi o escotismo, eu retive tudo aquilo que me foi ensinado e porque retive tudo aquilo que me foi ensinado, eu efetivamente não me arrependo de ser diferente, porque eu sou o fruto daquilo que me ensinaram, sou o fruto de todas as experiências que vivi e por isso é que eu hoje, apesar de não estar no ativo como já referi, sinto-me escoteira sempre, porque eu interiorizei aquilo que me ensinaram. E, embora não vá à igreja ao domingo, e embora não possa mais usar a farda, posso fazer aquilo que essencialmente é importante, que é praticar o bem. E sentes a necessidade de, um dia mais tarde, regressares ao ativo? Não fecho portas. Não estamos a falar, neste caso, de praticar o escotismo para ti, mas como adulta, não é? Mas transmitir o ensinamento aos mais jovens. E se calhar esta situação toda, que não foi tão positiva, coloca-te no rumo de poderes, mais tarde, integrar o escotismo. É o que eu digo, não fecho portas. Nesta fase da minha vida, por questões pessoais e por não estar a ter um percurso de vida fácil, não me sinto com disponibilidade nem física nem psíquica para abraçar esse projeto. O que não quer dizer que no futuro não faça, porque é o que eu digo, o bichinho está cá e se eu acho que a minha passagem pelos escoteiros foi positiva e se aconselho aos pais o escotismo para os seus filhos, é evidente que eu também me sinto no dever de contribuir para tal facto. Porque eu, se tive a oportunidade de estar nos escoteiros e se tive a oportunidade de aprender, é porque alguém me ensinou e alguém fez por mim, se calhar, aquilo que eu tenho a obrigação de fazer pelos outros. E por isso é uma hipótese que não está fora de questão, mas obviamente não com o CNE, porque seria uma utopia se eu o fizesse. Provavelmente, um dia mais tarde, eu poderei, junto com o AEP, ensinar aos outros tudo aquilo que me ensinaram a mim, mas que depois que efetivamente esse ensinamento não fosse só fachada. Gostava que esse ensinamento fosse uma prática e não uma fachada.
Se calhar, já mesmo para finalizar, que controlando aí o tempo, isto já vai esticadinho. Qual era a mensagem que deixavas aqui para os ouvintes, para os adultos e para os mais jovens em relação ao escotismo, em relação, neste caso, ao nosso grupo, ao grupo 259? Qual era a mensagem de apelo, de iniciativa que poderias deixar então aos nossos jovens? A mensagem é muito simples. A mensagem é assim, para os pais que hoje em dia, não sei se a bem ou a mal, querem determinar um determinado futuro para os filhos, eu acho que os pais deviam deixar ser os filhos mais livres, deixar que fossem os próprios filhos a tomar as suas próprias decisões, porque os filhos não são um projeto de continuidade dos pais. Cada um de nós é um ser único e tem que ter um projeto de vida diferente. E por isso eu apelava a todos os pais que deixassem ser os filhos felizes. Aquilo que nos deixa felizes é aquilo que é simples. Que deixassem os filhos viver cada fase da sua vida como tem que ser vivida, porque o tempo não volta para trás. Que os deixem jogar à bola, que os deixem cair e sujar os joelhos na relva, que os deixem conviver com a natureza, porque o convívio com a natureza faz muito bem ao corpo e à alma. Que os deixem interagir com crianças e jovens da mesma idade, que os façam partilhar. É muito importante, desde muito cedo, aprender a partilhar. Que os deixem aprender pelas suas próprias mãos. Que não lhes façam tudo. Porque uma criança e um jovem a quem se lhe faz tudo, depois tornar-se-á um adulto ineficaz e não preparado para a vida. Que os deixem escolher ou o CNE ou o AEP, porque o escotismo é uma escola. É uma escola que educa, forma, protege e prepara. E que não se deixem iludir com aquilo que é socialmente correto, mas sim que caminhem num caminho de verdade, onde as palavras que são ditas são sentidas e onde as pessoas que estão à frente das instituições possam, com o exemplo, fazer com que as pessoas os sigam. Não com aquilo que se diz, mas com aquilo que se faz. Eu, quando pretendo que alguém acredite naquilo que eu faço, eu não digo o que faço, eu faço para dar o exemplo. E por isso aconselho a que as pessoas sejam felizes. Para serem felizes, por isso simplesmente têm que ir de encontro àquilo que são, àquilo que pensam, àquilo que fazem. É só. Os Escoteiros de Portugal são uma associação centenária, está a comemorar agora os 101 anos, em setembro passado, e serve exatamente para o desenvolvimento individual dos jovens dos 6 até aos 21 anos, num projeto pedagógico dividido por divisões etárias com histórias específicas e que depois serão acompanhadas com adultos voluntários. Existem várias organizações que possuem excelentes propostas educativas. Mas afinal, o que diferencia o movimento escoteiro de todas elas? O nosso método escoteiro. O método escoteiro é parte essencial do sistema educativo escoteiro, que alcança crianças, adolescentes e jovens, oferecendo-lhes um conjunto de atividades que chamamos de programa educativo. O método é a maneira como fazemos as coisas no escotismo. Ele é organizado em 5 pontos: aprender fazendo, vida em equipe, atividades progressivas, atraentes e variadas, desenvolvimento pessoal com orientação individual e aceitar a promessa e a lei escoteira. Ei, você não aplica os 5 pontos do método? Fique alerta, isso não é escotismo. E como praticar cada um deles em sua sessão? É fácil. O aprender fazendo acontece através da ação. O aprendizado pela prática, fazendo com que os jovens adquiram autonomia, baseada na autoconfiança e iniciativa. A vida em equipe é vivenciada por meio do sistema de patrulha, incentivando os jovens a descobrir e aceitar progressivamente as suas responsabilidades.
desenvolvendo a cooperação e a liderança. As atividades progressivas, atraentes e variadas devem ser realizadas ao ar livre e em contato com a natureza, mesclando jogos, habilidades manuais, técnica escoteira e trabalho voluntário em suas comunidades, tudo em um ambiente de amizade e união. O adulto tem um papel muito importante de ser o exemplo para os mais novos e deve confiar e desenvolver as potencialidades de cada um deles, com devida orientação individual. O escotismo é feito por jovens e para jovens. O adulto é responsável por propiciar isso, sendo um facilitador, estando sempre atento à realidade do jovem. Não podemos esquecer que a maior tradição do movimento escoteiro sempre foi a inovação. Aceitar a promessa e a lei escoteira deve ser natural, para que a criança e o adolescente entendam a importância do compromisso assumido, servindo como uma orientação de boas atitudes dentro e fora do movimento escoteiro, e que se incorpore em cada um na forma de valores. O método escoteiro não é finalidade, mas sim o meio para aplicar um programa educativo e alcançar o objetivo principal no movimento escoteiro: dar poder aos jovens para que sejam a diferença em suas comunidades. Damos por terminada esta nossa rúbrica de relembrar que vamos na 4ª edição deste espaço dedicado ao escotismo e à cultura. Espaço este que também é bom relembrar que é de inteira responsabilidade do grupo 259 Escoteiros de Chaves. Vale a pena voltar a referir que temos inscrições abertas todo o ano, inscrições essas que podem ser feitas na nossa sede e centro de atividades no açude em Vila Verde da Raia, e também pode fazer o seu pedido de esclarecimentos pelo 933 406 263. Volto a repetir, 933 406 263. Já para finalizar, resta-me apenas voltar a agradecer à nossa convidada de hoje, à Sara Ribeiro, pela disponibilidade para esta nossa entrevista. Desde já, o nosso muito obrigado. E de relembrar que para a semana voltaremos com mais convidados e com mais assuntos do vosso interesse. Até lá, fiquem bem e mais uma vez, continuação de uma boa semana.